Salve, salve galerinha! Bem-vindos para mais uma aula de História e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a transmigração da corte portuguesa para o Brasil e quais foram esses efeitos para o Brasil, para Portugal e para a nossa independência. Vamos lá? Mas antes da gente falar da transmigração em si, a gente tem que entender o cenário europeu que vai levar a essa mudança da corte da Europa para o Brasil. O que aconteceu? No final do século XVIII, a França viveu uma grande revolução, que nós chamamos de Revolução Francesa. Nessa revolução, as monarquias absolutistas foram ameaçadas. Por quê? Com o governo jacobino, com a Era do Terror, eles acabaram com a monarquia na França. E isso gerou medo em várias nações ao redor que eram monarquias, porque elas temiam que esse exemplo se expandisse para os seus países. Então, aos poucos, a burguesia, junto com esses países europeus, conseguiram sufocar essa grande revolução. Ascendendo ao poder, Napoleão Bonaparte. Só que se você pensa que as guerras vão acabar por aí, pelo contrário, porque Napoleão Bonaparte ele vai ter uma política militarista. O que vai ser isso? Tentar se expandir para outros países. E as guerras vão continuar acontecendo. E vai se criar uma grande rivalidade entre França e Inglaterra. A rivalidade entre Inglaterra e França se acirra muito nesse momento. Por quê? A Inglaterra, depois da Revolução Industrial, com a sua grande marinha, super poderosa, era um grande obstáculo para as tropas napoleônicas de dominar todo o continente europeu. Então, obviamente que esse impasse entre essas duas grandes nações vai refletir por toda a Europa. E Portugal não vai ficar de fora disso. As relações, nesse momento, entre Portugal e França vão ficar muito delicadas, porque a todo momento a corte napoleônica exige que Portugal rompesse suas relações diplomáticas com a Inglaterra. E Dom João não queria fazer isso devido a todo o histórico que os portugueses já tinham com a Inglaterra. Esse vai ser um dos grandes fatores que vai levar à fuga da família real de Portugal para o Brasil. Essa pressão foi manifestada a primeira vez depois da Guerra das Laranjas, um conflito armado ocorrido entre Portugal e Espanha em 1801, no qual os portugueses saíram derrotados. Os espanhóis eles eram aliados dos franceses, e aí nesse momento Napoleão aproveita para incluir no Tratado de Rendição que os portugueses fechassem os portos para as embarcações inglesas, como uma alternativa, uma forma de enfraquecer a Inglaterra. Embora Portugal tenha aceitado essa cláusula, ela nunca foi posta em prática. Nesse contexto, as tensões crescem absurdamente entre Portugal e França. Afinal, Napoleão queria que todos os países europeus aderissem ao bloqueio continental e parassem de comercializar com a Inglaterra. Porém, Portugal não queria romper suas relações diplomáticas com a Inglaterra. E aí, nesse momento, já começa a ser pensada a transferência da corte portuguesa para o Brasil, porque assim Dom João e toda a corte estaria inalcançável às tropas napoleônicas, ou seja, estariam seguros. Como a corte portuguesa não aderia ao bloqueio continental e Dom João continuava recebendo as embarcações inglesas, Napoleão começa a pressionar para que essa aliança se rompesse. Dom João, durante muito tempo, até faz várias trocas de cartas com Napoleão, já nesse momento com o intuito de ganhar tempo e se organizar para fazer essa mudança. Napoleão, percebendo que não haveria um acordo entre eles dois, decide pedir ajuda à sua aliada, a Espanha, que autoriza que as suas tropas passassem pelo seu território, e a partir desse momento ele desloca as tropas francesas para destronar a Casa de Bragança, que no último momento já estava embarcada e fugindo quando as tropas napoleônicas estão entrando no território português. Então, essa transmigração da corte portuguesa para o Brasil, na verdade, foi uma saída estratégica para não ter um embate com o maior exército europeu do momento, que eram as tropas napoleônicas, sem perder a sua aliança com a Inglaterra. Então, galerinha, esse foi o contexto que levou a família real portuguesa a vir para o Brasil, e a partir dessa transferência, muita coisa vai mudar. Ela, na verdade, vai ser o estopim para a nossa independência. Mas isso fica para o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, se inscrevam
e até a próxima aula.